Capítulo 71 Sombras do passado. Depois que o ataque à base de Bazan foi concluído, ficou óbvio que nenhuma invasão imediata resultaria disso. Zorian começou a restabelecer seu vínculo com Colt. Como ele havia dispensado seu simulacro em Colt antes do ataque, ele teve que contar com a ajuda de Daimon pela segunda vez no reinício. Embora isso o incomodasse porque ele era forçado a confiar tanto em Daimon, ele teve que admitir que sua ajuda tornava as coisas muito mais fáceis do que teriam sido. Ele não esperava que nenhum problema surgisse e, de certa forma, realmente não havia nenhum. O portão dimensional se abriu muito bem, afinal. O problema era que ele foi aberto diretamente dentro da propriedade de Taramatula. Em vez de encontrar um local afastado na selva, como eles haviam acordado antes, Daimon decidiu simplesmente abrir o portão dentro de uma sala fortemente protegida, destinada a receber visitantes de teletransporte. Enquanto mais ou menos uma dúzia de membros da família Taramatula ficavam ao redor da sala e observavam. Zorian, que havia atravessado o portão primeiro, ficou tão chocado com a visão que ele imediatamente parou. Isso fez com que Zashi, que estava vindo logo atrás dele, colidisse com ele. Felizmente, eles conseguiram manter o equilíbrio em vez de cair no chão em um emaranhado de membros. Isso teria sido estranho. Ei, por que você parou, ó? É uma recepção muito maior que eu esperava, disse Zashi, olhando em volta. Zorian não se incomodou em responder à fraca tentativa de humor de Zashi. Em vez disso, ele se concentrou em seu irmão mais velho e lançou-lhe um olhar indignado. Daimon, o que diabos você estava pensando? Para seu crédito, Daimon realmente estremeceu com a pergunta, parecendo devidamente culpado. Sinto muito, disse ele, acenando com as mãos na frente dele em um gesto apaziguador. Eu não tive escolha, ok? Não posso mais deixar a propriedade de Taramatula e não podia simplesmente abrir um portão dimensional em sua casa, sem o conhecimento ou consentimento deles. Era isso ou abortar a coisa toda. Zashi e Zorian ficaram calados por um segundo, processando essa afirmação. Por que você não pode deixar a propriedade Taramatula? Zashi finalmente perguntou. Você é um prisioneiro ou algo assim? É complicado, disse Daimon com um suspiro pesado. Vamos encontrar um lugar quieto para conversar. Antes que Zashi ou Zorian pudessem dizer alguma coisa, um dos Taramatula reunidos decidiu interromper e fazer uma sugestão. Foi Ulana, a mulher que os recebeu na primeira vez em que visitaram a propriedade. Eu sei exatamente o lugar, disse Ulana. Para uma família de nossa estatura, não ter uma sala de reuniões apropriada para ocasiões como essa seria um embaraço. Por favor, espere um minuto enquanto eu faço alguns arranjos e então podemos ir. Zorian lançou um olhar pensativo para Ulana. Embora suas palavras fizessem parecer que ela estava apenas tentando ser uma boa anfitriã, ele podia entender a mensagem subjacente com bastante facilidade. Os Taramatula eram uma parte envolvida em tudo isso, e eles queriam estar presentes durante a conversa. Ulana ergueu uma sobrancelha para o olhar dele, como se o desafiasse. Ele não fez. Está tudo bem, ele simplesmente disse. Eu e Zashi vamos fechar o portão enquanto você lida com as coisas do seu lado. Zorian não tinha ideia do que Daimon havia dito aos Taramatula sobre o portão. Espero que ele não tenha sido tolo o suficiente para revelar que ele e Zorian estavam abrindo passagens entre dois continentes diferentes. Nesse caso, era imperativo que eles fechassem o portão rapidamente, antes que pudessem descobrir a verdade por si mesmos. Enquanto ele e Zashi trabalhavam para derrubar o portão, ele podia ouvir Ulana conversando com alguns dos outros Taramatula na sala. Seu conhecimento sobre o idioma local ainda era muito pobre. Então a única coisa que ele entendeu foi que ela ordenava que a comida e a bebida fossem feitas e levadas até eles. Zorian também não estava com disposição, mas ele descobriu que seria indelicado tentar impedi-la. Pouco tempo depois, todos foram conduzidos a uma sala relativamente pequena, mas luxuosa. Havia 5 deles presentes: Ulana, Daimon, Orisa, Zashi e Zorian. Apesar da presença de Ulana e Orisa, porém, foi Daimon quem forneceu a maior parte da explicação para o que estava acontecendo. Aparentemente, um ou mais membros da equipe de Daimon conversaram com pessoas de fora sobre a esfera que encontraram, e a história explodiu muito rapidamente. Em poucas horas, todos e sua mãe queriam falar com Daimon para descobrir o que ele pretendia fazer com o orbe e tentar influenciá-lo ao vendê-lo para qualquer grupo que representasse. Pego de surpresa pela repentina inundação de compradores interessados,
Ponto de interrogação. E ciente de que nem todos estavam dispostos a recusar-se a vender o orbe em boa graça, Daimon e sua equipe se retiraram para a propriedade de Taramatula e se barricaram lá até novo aviso. As pessoas atrás de nós não podem se dar ao luxo de ser descaradas com os Taramatula, por isso estamos seguros enquanto permanecemos dentro da propriedade, concluiu Daimon. Mas, no momento em que sairmos, seremos emboscados por dezenas de grupos diferentes. Eles sabem que estamos aqui. Eles têm a propriedade fortemente monitorada. Todo mundo e tudo que entra ou sai da propriedade é rastreado de perto. Eu não poderia deixar a propriedade para abrir o portão em outro lugar. Talvez eu seja idiota, mas porque os Taramatula simplesmente não mandam todas essas pessoas se afastarem. Eles deveriam ser a principal força política aqui, não? Zashi perguntou. Receio que não seja tão simples, disse Ulana. Existem muitos grupos poderosos fazendo seus movimentos aqui, muitos deles fora da nossa esfera de influência. Embora eles não possam se dar ao luxo de nos levar de ânimo leve, o mesmo é verdade para nós também. Esta é uma situação sensível e temos que nos mover com cuidado. Tenho certeza, porém, de que estamos prestando atenção a todos os que estão contra nós no momento certo. Outra questão é que alguns elementos do governo local estão discutindo a possibilidade de simplesmente confiscar a esfera de nós pela força, disse Daimon. Os Taramatula precisam gastar muita influência para garantir que a iniciativa não chegue a lugar algum. Droga, eu sabia que era importante manter isso em segredo, mas eu não tinha ideia de que isso inspiraria esse tipo de ganância. É uma dimensão portátil de bolso de tamanho enorme, apontou Orissa. Além disso, contém ruínas da Era dos Deuses e provavelmente os restos da riqueza de Aantenti. Pode haver artefatos divinos lá, plantas e animais extintos no resto do mundo, qualquer coisa. É claro que inspira tanta ganância. Você tem sorte de ter a família Taramatula para protegê-lo de tudo isso enquanto descobrimos o que fazer. Sim, entendi, disse Daimon pacientemente. Eu tenho sorte de ter você, querida. Você já fez alguma viagem para a dimensão do bolso? Zashi perguntou curiosamente. Nós nem descobrimos como implantar a esfera, disse Daimon, balançando a cabeça. Não temos um marcador de comando como Zorian, então temos que fazer as coisas da maneira mais difícil. Significado? Zashi cutucou para obter detalhes. Temos que fazer engenharia reversa dos feitiços de controle usados para operar a esfera, disse Daimon. Um tesouro geracional como este definitivamente teria um método de controlar o orbe sem um marcador de comando, como medida de segurança, se nada mais. Nós apenas temos que encontrá-lo. Infelizmente, isso pode demorar um pouco. Daimon lançou um olhar significativo para Zorian. Embora Zorian não soubesse com certeza o que estava tentando lhe dizer, ele podia adivinhar. Embora encontrar uma maneira de operar a esfera sem um marcador não fosse uma prioridade para ele e Zashi, isso significaria muito para Daimon. Ele provavelmente estava bem ciente de que Zorian não tinha nenhuma intenção de revelar suas habilidades para Daimon fora do ciclo do tempo, o que tornaria esses feitiços de controle absolutamente cruciais para sua missão. Sem eles, mesmo remover o orbe do seu local de descanso seria impossível, complicando muito tudo. Mesmo se tivéssemos meios de operar o orbe, ainda assim evitamos enviar uma expedição ao seu interior neste momento, observou Orissa. Há possibilidade de mais animais guardiões, como aquela hidra tocada por Deus, é muito alta. Seriam necessários meses de preparação para montar uma expedição adequada, e a atual situação política torna esses preparativos impossíveis. Sim, exatamente, concordou Daimon rapidamente. Ele se virou para Zashi e Zorian. E como estou preso aqui o tempo todo, também não posso contratar os especialistas que preciso para descobrir como operar o orbe. A verdade é que tenho muito pouco a fazer aqui. Eu estava pensando que poderia ser uma boa ideia para eu desaparecer por alguns dias. Afaste a esfera dos olhos avarentos e converse com alguns velhos amigos sobre minhas opções. Isso de novo, disse Orissa com uma careta infeliz. Isso provocou uma breve discussão entre Orissa e Daimon, já que Daimon não queria explicar o que exatamente ele estava fazendo e Orissa insistiu que ela tinha todo o direito de saber os detalhes. Com toda a honestidade, Zorian pensou que a posição de Orissa era bastante razoável e empática com sua frustração pela evasão de Daimon. No entanto, ele também não poderia culpar Daimon por isso, já que não era como se ele pudesse dizer abertamente isso, se você quiser que
A gente leve você de volta para Soria quando reabrirmos o portão. Você deveria apenas dizer, disse Zashi. Todo mundo lhe lançou um olhar chocado. Bem, todos, exceto Zorian. Ele apenas enterrou o rosto nas mãos e tentou respirar fundo. Droga, Zashi. Ele murmurou em suas mãos. O que? Zashi protestou, dando a Zorian um olhar exasperado. Qualquer história que você e Daimon inventem não duraria um dia e você sabe disso. Eles não são estúpidos. Eles descobririam isso em breve. Obrigado, Sr. Noveda, Ulana disse a ele. Estou feliz que pelo menos um homem aqui respeite nossas habilidades de raciocínio. Zashi deu-lhe um polegar para cima e um sorriso ensolarado. Você está dizendo que abriu uma passagem dimensional aqui desde Eldemar? Orisa perguntou, parecendo um pouco incrédula. Nós fazemos muitas coisas, Lucas, disse Zashi com um encolher de ombros descuidado. Aconteceu que nem Ulana nem Orisa estavam muito familiarizadas com os detalhes de como o feitiço do portão funciona. Isso não foi muito surpreendente, pois o feitiço era extremamente raro, mas de alguma forma Zorian continuava esquecendo pequenos detalhes como esse. Depois que Zorian lhes deu uma breve explicação de como o feitiço do portão funcionava, Orisa lançou-lhe um olhar estranho. O que? Zorian perguntou, sentindo-se um pouco constrangido. Esse método que você usa para ignorar as limitações de distância exige que outra pessoa o ajude do outro lado, sim? Ela perguntou. Zorian assentiu sem palavras. Então, como você pode abrir um portão de volta para Eldemar? O terceiro irmão Kazinski também pode lançar o feitiço do portão. Fortou? Por favor, Zorian zombou. Ele terá a sorte de não ser reprovado na academia. Zorian. Daimon protestou. Ele nunca gostou quando Zorian falou mal do resto da família. Não, usaremos o simulacro que deixei em Soria, disse Zorian, ignorando completamente a explosão de Daimon. Como eu posso lançar o feitiço de portão? Meu simulacro obviamente pode fazer o mesmo. Ah, então você pode criar um simulacro também? Ulana perguntou casualmente, não parecendo particularmente surpresa. Zorian teve que entregar a ela. Ela era muito boa em projetar uma aura de confiança serena. Orisa parecia estar tentando imitar essa atitude, mas ela não estava nem perto o suficiente para fazer isso. Dava para perceber que esse tipo de revelação a incomodava e a desequilibrava. Nós fazemos muitas coisas loucas, disse Zorian. Ele pensou em imitar Zashi completamente e dar a ela um polegar para cima e um sorriso atrevido, mas rapidamente abandonou a ideia. Esse tipo de coisa era algo que apenas Zashi poderia fazer sem parecer um idiota total. No final, eles conseguiram estabelecer um acordo. Daimon retornaria a Soria com Zashi e Zorian e levaria o orbe do primeiro imperador junto com L. Zorian deixaria um simulacro na propriedade de Taramatula para que eles pudessem retornar por feitiço de portão em exatamente 4 dias. Zorian achou que isso seria o fim, mas suas esperanças foram impiedosamente esmagadas quando Daimon lhe disse que ainda tinha que explicar à sua equipe que ficaria fora por um tempo. Por um momento, Zorian sentiu vontade de fazer um gesto excessivamente dramático para os seus indiferentes. E aquele pensou que seria apenas uma breve visita a Kote, consistindo em pouco mais do que substituir seu simulacro perdido e perguntar a Daimon se ele havia descoberto algo novo sobre o orbe. Às vezes ele simplesmente não podia vencer. Foi um grande alívio para Zorian quando os três finalmente entraram no portão e voltaram para Soria. Tanto a equipe de Taramatula quanto a de Daimon estavam no limite agora e, portanto, bastante exasperantes de lidar. Ele meio que se sentiu mal por seu simulacro, que ficaria com eles pelos próximos dias. Oh, bem, pelo menos ele tinha Kirmitorum para conversar. Esses dois eram bastante interessantes e ele suspeitava que poderia ser capaz de intermediar algum tipo de negociação com pelo menos um deles. Independentemente disso, ele estava de volta e poderia se dedicar a outros assuntos. Os esforços de Finn para convencer vários especialistas a trocar seus segredos com ele foram razoavelmente bem-sucedidos. Sudomir teve que ser devidamente interrogado. Os esforços dos pesquisadores para entender a estrutura de estabilização do portão de Bazan estavam começando a dar frutos e os adeptos da porta silenciosa estavam insinuando que eles estavam dispostos a enviar um grupo a Kote para adquirir uma chave do portão. Infelizmente, eventos recentes sobre Daimon e o Orbe provavelmente fizeram dessa última ideia um beco sem saída neste reinício. Seu simulacro não poderia deixar a propriedade de Taramatula sem uma centena de pares de olhos seguindo cada movimento seu. Infeliz.
Ele realmente podia usar uma entrada alternativa para Kote que não dependesse de Daimon no momento. Ele teria que atribuir uma alta prioridade a essa ideia em futuras reinicializações. Daimon concordou em entregar a esfera para ele e Zashi enquanto ele estava em Soria. Parcialmente porque ele imaginou que eles poderiam descobrir muito mais sobre isso do que ele, devido a possuir um marcador que poderia realmente operá-lo, e parcialmente porque ele não tinha certeza absoluta de que a esfera estaria segura em seu poder. As notícias viajaram mais rápido que as pessoas. Por todos os direitos, sua pequena viagem a Soria deveria ter sido despercebida por seus perseguidores, mas ele não podia ter certeza absoluta. Assim, ele sentiu que era melhor se ele não tivesse a esfera a menos que fosse absolutamente necessário. Zurian esperava que ele fosse o único que pudesse mexer com o orbe para descobrir seus segredos, já que Zashi não tinha consciência pessoal da alma necessária para controlar seu marcador. Ele estava muito errado. Aparentemente, Zashi não precisava ter controle consciente sobre seu marcador para assumir o comando do orbe. Depois de mais ou menos uma hora mexendo no orbe, Zashi conseguiu se conectar a ele instintivamente. E após esse sucesso, ele não precisou mais de uma hora de mexer para se conectar novamente. Basta tocar no orbe para restabelecer o contato. Zashi nem precisou se concentrar para conseguir. Um toque e um pensamento perdido eram suficientes. Zurian estava um pouco azedo com isso. O orbe certamente nunca reagiu assim, não importando quantas horas ele passou interagindo com ele. Não, ele teve que passar meses passando por um treinamento infernal de consciência da alma e depois mais tempo estudando minuciosamente a maneira como o marcador trabalhava para chegar tão longe quanto ele. Esse tipo de coisa realmente deixou óbvio que o marcador dele era algum tipo de versão inferior a de Zashi. Fazia apenas um dia desde que eles estavam de volta em Soria, quando Daimon surpreendeu novamente. Ele queria conversar com Kirin Elifortov. Isso foi um pouco problemático. Ambos os irmãos sabiam que Daimon não deveria estar em Soria. A mãe e o pai foram a Kote para se encontrar com ele. Como diabos ele pretendia explicar sua presença aqui? Mas Daimon insistiu que ele precisava fazer isso, e Zurian não teve vontade de discutir com ele. Provavelmente não, havia grandes danos, e ele tinha certeza de que Daimon iria ter essas conversas nas costas se fosse muito teimoso. Divertidamente, Daimon queria conversar com Kirin Elifortov sozinho, sem que mais ninguém estivesse presente. Zurian estava quase certo de que isso significava que ele queria perguntar-lhes especificamente sobre Zurian. Fortov não sabia nada sobre Zurian, e Kirin era pouco Tatletal sem dúvida contaria a Zurian tudo o que ela e Daimon falaram. Mas ele não disse nada a Daimon e simplesmente desejou-lhe sorte antes de enviá-lo a caminho. No dia seguinte, Daimon voltou para conversar com ele, parecendo perdido e confuso. Eles nem queriam falar comigo. Ele reclamou, parecendo bastante desanimado. Na verdade, fez com que Zurian se sentisse mal por ele. Vamos lá, não é tão ruim assim, Zurian confortou. Eu não sei sobre Fortov, mas tenho certeza que Kirin não teria desprezado você assim. E Maya me disse que você passou uma hora inteira com ela. Sim, mas foi tudo o que fiz com ela, reclamou Daimon. Ela passou a hora inteira se mexendo e parecendo desconfortável. Ela mal falou, e somente quando eu a cutuquei especificamente. Não tenho muita certeza, mas acho que ela estava com um pouco de medo de mim. Isso é. Damien acenou com as mãos no ar, como se tentasse transmitir algum tipo de conceito impronunciável através de uma gesticulação silenciosa. Triste? Zurian ofereceu. Claro, vamos com isso, disse Daimon. Também preocupante. E perturbador. E uma série de outras coisas. Especialmente quando associado ao que aconteceu com a Fortov. Você sabe o que aconteceu quando bati na porta dele? Não realmente, não, Zurian disse a ele. Na verdade, ele sabia da conversa de Daimon com Kirin, já que ela lhe contou tudo quando ele veio à casa de Maya à noite, mas sinceramente não fazia ideia de como tinha sido a conversa de Daimon com Fortov. Obviamente, não está bem, mas seria interessante ouvir o porquê. O que ele fez? Ele foi realmente muito abrasivo comigo desde o início, disse Daimon. Ele se recusou a me deixar entrar, acabou por começar a gritar comigo e depois bateu a porta na minha cara e me ignorou. Interessante. Daimon olhou para Zurian, pedindo silenciosamente uma explicação. Zurian não disse nada, porém, e Daimon ficou visivelmente frustrado com o passar dos segundos. Ele passou as duas mãos
pelos cabelos e apertou-o com força, como se quisesse arrancá-los. Você vai ficar careca prematuramente se continuar fazendo isso, Zorian comentou levemente. Daimon lançou-lhe um olhar sem graça. Mas ele tirou as mãos da cabeça. Eu não entendo. Daimon protestou alto. Eu sou um irmão mais velho tão horrível. Eu sabia que você não gostava de mim, mas até Fortou, até a pequena, Criele. Por quê? O que eu fiz? Zorian estalou a língua e considerou as coisas por um segundo. Por um lado, ele sentiu que Daimon estava recebendo exatamente o que merecia. Por outro lado, o fato de Daimon estar tão chateado com isso significava que sua imagem mental dele era pouco injusta. Ele decidiu ser um pouco ilegal com o irmão mais velho, para variar. Em relação a Criele, a resposta é simples, meu querido irmão mais velho, disse Zorian. Você é praticamente um estranho para ela. Quando ela tinha idade suficiente para interagir com as pessoas, você praticamente nunca estava em casa. Quando foi a última vez que você falou com ela? Desconsiderando a reunião de ontem, é claro. Daimon se atrapalhou. Você nem consegue se lembrar, afirmou Zorian, balançando a cabeça. De qualquer forma, tudo o que ela tinha de você eram histórias que ela ouvia de você. A maioria veio da mãe. Ou de mim. Afinal, sou uma das pessoas que mais interagiu com ela ao longo dos anos. Oh, céus me ajude, lamentou Daimon. O que exatamente você disse a ela sobre mim? A verdade, Zorian encolheu os ombros. Você quer dizer a sua verdade, acusou Daimon. É claro, respondeu Zorian, completamente indiferente à acusação. Mas não se preocupe, fique quieto sobre seus piores excessos. Verdade seja dita, nunca gostei de falar de você com ninguém, e isso incluía Criele. Além disso, a mãe nunca deixou de tomar o seu lado em tudo. Se fosse apenas uma questão de histórias, Criele seria mais ambivalente para você. O problema é que ela precisa de ajuda. E ela sabe que nunca vai conseguir isso de você. Ela só pode conseguir isso de mim, e é por isso que ela não quer sabotar suas relações comigo ficando aconchegante com você. Ela sabe que você meio que me irrita. O que você quer dizer com ela precisa de ajuda? Daimon franziu a testa. E por que você tem tanta certeza de que ela nunca conseguiria isso de mim? Porque exigiria enfrentar a mãe, disse Zorian. Durante a hora seguinte, Zorian tentou familiarizar Daimon com a situação de Criele. O casamento arranjado que seus pais haviam preparado para ela. Seu desejo de aprender mágica como o resto deles. Ele tentou manter as explicações breves, preocupado que contar isso a Daimon constituísse algum tipo de traição em relação a Criele, que havia lhe contado essas coisas com confiança. Ele disse o suficiente para Daimon formar uma imagem rudimentar do que estava acontecendo com Criele nos bastidores. Não acredito que nunca ouvi falar disso, disse Daimon, com os olhos um pouco desfocados, pois parecia recordar algo em sua cabeça. Falo com mãe e pai com frequência e eles nunca mencionaram isso. Você realmente perguntou sobre Criele? Zorian perguntou. Daimon ficou quieto por alguns momentos. Não, ele finalmente admitiu. Bem, lá vai você, Zorian deu de ombros. Daimon exalou pesadamente e depois corrigiu sua postura, sentando-se um pouco mais reto em sua cadeira. Ok. Eu admito que não fui muito justo com nossa irmãzinha. Acho que mereci uma recepção tão fria dela, disse Daimon. E Fortou, então? Qual é o problema dele? Como eu iria saber? Zorian protestou. Você honestamente acha que eu falo com Fortou sobre você? Daimon deu-lhe um bufo irritado. Sim, entendi. Você nunca fala de mim com ninguém, se puder evitar. Mas certamente você tem alguma ideia de como Fortou pensa e o que o incomoda. Você está interagindo com ele há 6 anos. Zorian fez uma cara estranha, momentaneamente impressionado com essa afirmação. O que? Zorian riu. O que te deu essa ideia? Por que eu estaria interagindo com a Fortou? Você está falando sério? Daimon perguntou incrédulo. Zorian olhou para ele. Ele é seu irmão. Você mora na mesma cidade. Você pode visitá-lo quando quiser. Assim? Zorian perguntou, inclinando a cabeça sem compreender. Você está honestamente me dizendo que, durante todos esses anos, não conversou seriamente com nosso irmão nenhuma vez? Perguntou Daimon. Seu tom era suplicante, como se implorasse a Zorian que lhe dissesse que ele estava errado. É o que estou dizendo, sim, Zorian assentiu.
Porque Daimon esperava mais alguma coisa dele. O reinício não termina em uma invasão maciça. Daimon franziu a testa. Zorian assentiu novamente. O que Fortov faz durante a invasão? Presumivelmente, ele chega aos abrigos da academia e passa a noite lá, junto com os outros estudantes. Zorian deu de ombros. É certo que os abrigos não foram muito seguros durante a única ocasião em que ele realmente os experimentou, mas foi quando Rehob estava ajudando ativamente os invasores, alimentando-os com informações. Sem a ajuda dele, os abrigos eram realmente bem seguros, presumivelmente. Você nunca conferiu? Perguntou Daimon. Zorian balançou a cabeça em negação. Zorian, pelo amor de Deus. Não vejo por que você está tão surpreso com isso, disse Zorian honestamente. Fortov é minha segunda pessoa menos favorita em toda a família, logo após o pai. É claro que nunca me incomodei em checá-lo. Daimon abriu a boca, como se quisesse continuar esse argumento, mas apenas balançou a cabeça e desistiu. Deixa pra lá, Daimon suspirou. Você teve alguma interação com ele durante todo esse tempo? Na verdade, sim, disse Zorian. Ele empurra essa garota para uma trepadeira roxa perto do final de cada reinício e depois vem a mim implorar por uma pomada de cura. Eu costumava evitar estar em casa sempre que ele vem, mas hoje em dia nem é necessário. Ele nunca vem me encontrar se eu ficar na casa de Maya. Ele empurra essa garota para uma trepadeira roxa, independentemente do que você mude em uma reinicialização. Daimon disse, franzindo a testa. Até onde eu sei, sim, confirmou Zorian. A garota tem uma queda enorme por ele, se isso significa alguma coisa para você. Daimon fez um zumbido pensativo. É melhor que nada, eu acho. Mas realmente Zorian, você deve ser tão mesquinho e insensível. Sei que você e Fortov não se davam bem quando crianças, mas esse tipo de atitude é um pouco demais. Você nutre seus rancores muito profundamente. É fácil você pedir paz e compreensão, disse Zorian, cruzando os braços sobre o peito, desafiadoramente. Não foi você quem teve que lidar com a péssima atitude de Fortov ao longo dos anos. Tudo o que estou dizendo é que talvez você deva dar uma chance a ele, disse Daimon. Como você fez com Kirili quando decidiu levá-la com você para Soria. Se você estava errado sobre ela, quem diria que você também não estava errado sobre Fortov? Mas eu não estava realmente errado sobre ela, Zorian apontou. Eu não a queria por perto, porque sentia que ela era uma tagarela egoísta que me distrairia dos meus estudos e me irritaria quando ela voltasse para a mãe. Isso tudo ainda é verdade, é só que eu não me importo mais com isso. Desde que eu realmente consiga encontrar uma maneira de sair desse ciclo do tempo, meu futuro está definido. Posso me permitir uma distração ou duas, e querer lhe fugir e revelar meus planos e atividades para a mamãe é irrelevante porque nossos pais não podem mais me parar. Sou tão habilidoso e poderoso que posso fazer o que eu quiser, mãe e pai. Surpreendentemente, Daimon não ficou ainda mais frustrado com essa resposta, como Zorian pensou que ele faria. Em vez disso, ele apenas deu um sorriso triste e balançou a cabeça com tristeza. Mamãe e papai estão tão preocupados que eu cometa um erro que correm para a cota enquanto conversamos para me afastar do meu casamento com Orissa, mas eles não percebem uma crise se desenvolvendo bem na frente deles, ele disse. Nós realmente somos uma família bagunçada, não somos? E o mais aterrorizante disso tudo é que eu esquecerei tudo isso em breve, não é? Após o festival de verão, será como se nada disso tivesse acontecido. Isso é tão injusto. Como diabos posso resolver um problema se não tenho memória de sua existência? Eu não acho que você poderia consertar nossa família, mesmo se você tivesse todo o tempo do mundo, disse Zorian. Mas sim, a realidade do ciclo do tempo é bastante esmagadora se alguém realmente pensa sobre isso. Você está lidando com isso muito bem, considerando tudo. É principalmente porque eu evitei pensar muito sobre isso, eu acho, disse Daimon. Agora que estamos nos aproximando do limite de tempo, vejo meus pensamentos vagando por ele cada vez mais. Especialmente desde que eu fiz muito nessas últimas semanas. Eu percebi muitas coisas. Coisas importantes. É assustador e irritante perceber que devo perder tudo. Bem, tenho certeza que você já ouviu falar sobre os cadernos que estou transferindo entre reinicializações para várias pessoas, observou Zorian. Se é realmente tão importante, você pode simplesmente anotá-lo e entregá-lo por segurança. Oh! Daimon sorriu. Então, eu realmente me qualifico para esse serviço de prestígio.
Devo dizer que do jeito que você falou sobre a nossa família, eu estava começando a ficar um pouco preocupado. E se você pretendesse me esquecer em todas as futuras reinicializações? Você já sabe como encontrar o orbe, afinal, eu sei que você não é exatamente um grande fã de mim. Zorian lançou-lhe um olhar levemente desconfortável. Ele tinha pensado em algo parecido. Embora seu irmão mais velho certamente fosse útil para rastrear e recuperar o resto dos pedaços da chave, incomodava muito Zorian confiar em Daimon para qualquer coisa. Apenas parecia errado. Convencer Daimon a ajudá-los também era uma tarefa demorada, então, realmente valeu a pena incluí-lo em seus esforços. No final, ele percebeu que estava apenas procurando desculpas. Eles precisavam da ajuda que Daimon poderia fornecer. Pelo menos, não era muito justo Zashi sabotar suas chances de sair do ciclo do tempo só porque ele tinha um problema com Daimon. Além disso, a verdade era: eu estava errado sobre você, ok? Zorian disse com um suspiro pesado. Eu ainda acho você muito chato, mas você não é tão ruim quanto o Daimon que vivia dentro da minha cabeça. Machucou dizer isso, mas era a verdade. Talvez Daimon tenha mudado depois que ele saiu de casa e parou de interagir com Zorian, ou talvez a imagem de Zorian sobre ele nunca tivesse sido tão confiável para começar. Qualquer que seja a verdade, esse Daimon era mais útil e razoável do que o gigante sombrio que pairava sobre ele no passado. Eu não tenho certeza se eu chamaria isso errado, exatamente. Independentemente de suas razões, os outros dois irmãos também não gostam muito de mim. Eu sou claramente um fracassado abjeto como irmão mais velho. É uma realização preocupante, refletiu Daimon. Depois de um segundo de silêncio, ele balançou a cabeça como se quisesse esclarecê-la. Mas chega de temas deprimentes assim. Você mencionou os cadernos que carrega nas reinicializações para o Shin e os outros. Por acaso, reservei um tempo para conversar com o Shin ontem. Ele me contou sobre os acordos comerciais que vocês dois estão tentando estabelecer com vários especialistas. Sim, é honestamente uma das minhas melhores ideias, Zorian assentiu. Ele já está mostrando resultados e há todas as indicações de que podemos fazer ainda melhor em futuras reinicializações. Eu não acho que cada um desses especialistas concordará com uma negociação no final, mas muitos estão claramente abertos a ideias se forem abordados por alguém que eles realmente respeitem. Você está pensando em ajudar o Shin a convencer as pessoas? Não, Daimon balançou a cabeça. Terei o prazer de ajudar se o Shin solicitar, mas meu envolvimento pode facilmente transformar a iniciativa em um desastre absoluto. Você provavelmente acha que minha fama é puramente benéfica, mas a verdade é que faz com que muitos magos me vejam como uma ameaça. Muitos deles nunca trocariam nada comigo. Por que você acha que eu nunca aprendi a lançar o feitiço antes de você aparecer? Entendo, disse Zorian, pensativo. Caso contrário, por que você mencionou os esforços de Shin? Bem, começou Daimon. A coleta de conhecimento secreto dos muitos especialistas de Altasia é uma iniciativa louvável, mas é um trabalho árduo e provavelmente fornecerá apenas melhorias incrementais às suas capacidades. É verdade, disse Zorian. Mas qual é a alternativa? Todas as frutas baixas já foram colhidas. Não necessariamente, disse Daimon com um sorriso. O que é, e o que não é fruto de baixo custo depende das habilidades de uma pessoa, e você tem algo que poucas pessoas fazem, uma capacidade de atravessar os continentes com facilidade. Zorian pensou por um segundo e depois fez sinal para que Daimon continuasse. Ele não viu o que estava dizendo. O que estou dizendo é que Koth seria um bom lugar para estender sua iniciativa de coleta de magia, continuou Daimon. Ao contrário do Slotic, que está relativamente bem conectado ao Altasia devido à existência da rede de teleporte, Koth é bastante remoto. Apesar disso, eles usam o mesmo sistema mágico básico que nós, diferentemente de San. Isso os torna um ótimo lugar para encontrar combinações inesperadas de feitiços e uma nova alquimia. Quem sabe que tipo de fruta baixa pode ser obtida combinando nossas tradições mágicas com as de Koth? Zorian ergueu a sobrancelha para o irmão mais velho. Daimon parecia bastante animado enquanto falava da ideia. E suponho que você esteja se oferecendo para executar esse tipo de iniciativa. Zorian perguntou. A hectares. Daimon riu nervosamente. Para ser sincero, fazer isso era um dos meus objetivos em vir para Koth. Eu estava no processo de lançar as bases antes mesmo do início do ciclo do tempo. Bem,
Isso é ótimo então, disse Zorian honestamente. Não vejo problema com a ideia, então. Ótimo. Daimon disse, dando a ele um sorriso ensolarado que lembra Asashi. É que esse ciclo do tempo chegou muito cedo e nem todos os preparativos foram concluídos. Eu posso precisar de um pequeno empréstimo do meu querido irmão para começar as coisas. Alguns dias depois, Daimon foi devolvido a Kote. O orbe foi deixado em Soria, pois Daimon achava que era mais seguro assim e porque Asashi realmente gostava dele. Ocupado como estava com outras coisas, Zorian decidiu delegar todos os ajustes relacionados ao orbe em Zashi. Considerando quão mais fortemente o orbe reagiu a ele, Zashi pode estar em uma posição melhor para descobrir seus segredos de qualquer maneira. Hoje, porém, Zorian recebeu um pedido um tanto incomum. Taiven queria falar com ele. Em particular. Normalmente, esse pedido não seria particularmente notável, mas Zorian realmente não tinha visto ou ouvido falar de Taiven desde o ataque à base de Bazan. Se não fosse pelas garantias de Alanik de que ela havia sobrevivido à batalha em perfeita saúde, Zorian estaria, sinceramente preocupado com ela. Como era óbvio que ela o estava evitando por algum motivo. Ele realmente pensou em rastreá-lo para perguntar o que estava acontecendo, mas o fim do reinício estava se aproximando e muitas coisas estavam disputando seu tempo e atenção. Não importa. Desde que ela o alcançou de repente, ele presumivelmente descobriria o que a estava incomodando em breve. Quando eles se conheceram, ele se ofereceu para teletransportá-los para algum lugar vazio e tranquilo, mas ela não aceitou nada disso. Aparentemente, quando ela disse que queria conversar em particular, ela quis dizer que o levaria para a sala de treinamento de sua família, a mesma onde eles às vezes lutavam entre si em reinicializações anteriores. Ela parecia achar o lugar calmo e reconfortante. Então, do que se trata? Ele perguntou a ela. Estou preocupada, disse ela. Ela parecia preocupada também. Zorian esperou alguns segundos por um esclarecimento sobre o que exatamente ela estava preocupada, mas Taiven parecia ter dificuldade em encontrar as palavras. Ela andava pela sala de treinamento como um tigre enjaulado, franzindo a testa e balançando a cabeça. Não, sério, do que se trata? Zorian perguntou. Ela ainda não disse nada. Está relacionado ao loop temporal? Ele acrescentou depois de pensar um pouco. Claro que está relacionado ao loop temporal. Ela explodiu com ele. Ela parecia que ia gritar com ele, mas rapidamente conseguiu se controlar. Ela balançou a cabeça tristemente. E, de certa forma, não é. Eu nem sei por que chamei você aqui. É estúpido. Eu deveria. Apenas nem se atreva a tentar me mandar embora agora, Zorian avisou. Eu não vou, ela o assegurou. Eu só. Acabei de perceber que provavelmente perdi você como amiga. Zorian lançou-lhe um olhar incrédulo. Zorian perguntou curioso. Por que esse ciclo temporal mudou você? Ela disse a ele. Você já se sente um estranho para mim. Você é tão difícil de ler hoje em dia e muito capaz. Tudo o que posso fazer, você pode fazer melhor. E isso só vai piorar à medida que você passar um tempo aqui. Quando você sair, porque ainda precisaria de mim. Quando tudo isso estiver resolvido, provavelmente não terei mais um amigo. Você está sendo dramático demais, Zorian disse a ela. Ele sabia que provavelmente estava parecendo um pouco desdenhoso, mas honestamente não sabia mais o que dizer a ela. Eu sei que você não se lembra disso, mas passo muito tempo interagindo com você em vários reinícios. Não há chance de eu simplesmente esquecer você. Bem, sim, eu tenho certeza que você não vai apenas me esquecer, ela bufou. Mas qualquer preocupação que você tenha por mim será do tipo. Bem, condescendente. Você estará tão acima de mim que nem é engraçado. Não seremos iguais, sabe? Será você, um arquimago secreto, vigiando o velho amigo dele pelos velhos tempos. É muito deprimente. Disse Zorian lentamente. Havia muita verdade no que ela estava dizendo. Realmente não havia como a amizade deles fosse a mesma de antes do ciclo do tempo. No entanto, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Seu eu passado era um pouco amargo com Taiven. Ele não os considerara amigos íntimos, algo que Taiven parecia inconsciente. Bem como ela estava alheia à sua paixão passada por ela, realmente. Então, sim, o relacionamento deles nunca seria o mesmo. Mas isso era ruim?
Enquanto Taiwan pode lamentar a perda de sua amizade antes, Zurian não podia deixar de pensar se não teria mesmo sido uma amizade se não tivesse ficou preso neste louco tempo. Ele acabaria superando a dor de ter sua confissão de amor rido e restabelecido laços estreitos com ela? Provavelmente. Mas levaria algum tempo e ele não tinha certeza de que Taiwan ficaria ao seu redor por tempo suficiente para ver isso acontecer. Por que você decidiu se tornar meu amigo, afinal? Zurian perguntou a ela curiosamente. Isso vai parecer um pouco depreciativo, mas eu não acho que fui tão bom, amigo. Há hectares. Ela riu, seu humor melhorando um pouco. Bem, é bom que você seja tão honesto. Essa é a única mudança que eu gosto no novo você. Ela pegou uma boneca de prática de um banco próximo e começou a fazer pequenas correções. Zurian não conseguia ver o que eles deveriam fazer, então ele assumiu que ela estava apenas perdendo tempo e dando a si mesma algo para fazer. Como você estava disposto a ser um pouco depreciativo, seguirei seu exemplo, disse Taiwan. Eu também não era um amigo muito bom. Para você ou para qualquer outra pessoa. Sou muito franco e impulsivo e não posso julgar muito bem a situação e as pessoas. A maioria das pessoas realmente me acha muito insultuoso e irritante. Zurian ia dizer algo para animá-la, mas depois lembrou que o apelido dela para ele era Roashi. Ele ainda se lembrava da discussão que teve com ela quando ela tentou convencê-lo de que ser comparado a baratas era um elogio, porque eram animais incríveis, famosos por sua adaptabilidade e resiliência. Eventualmente, ele cedeu e, com relutância, a deixou chamá-lo assim, mas ele podia ver porque algumas pessoas seriam insultadas mortalmente se ela puxasse esse tipo de truque nelas. Na verdade, tenho muito poucos amigos além de você, continuou ela. Além de você, apenas meus 2 companheiros de equipe parecem gostar de mim. Mazuriki e Oran. Eles são velhos amigos. Eu nunca serei outra coisa senão a terceira roda se eu ficar ao redor deles. Mas eu não tinha nenhum outro amigo, supôs Zurian. Sim, Taiwan disse a ele. Você me incomodou, eu aborreci, mas nos demos bem de qualquer maneira. Talvez você não fosse um bom amigo, mas eu não era muito melhor, então não importava. Mas agora você está melhorando, e eu? Eu não posso. Ela abraçou a boneca de treino como uma garotinha tentando se confortar com um brinquedo favorito. Era uma visão um tanto esquisita, já que a boneca prática era do tamanho de um humano adulto e assustadoramente inexpressiva. Zurian olhou para ela, imaginando como lidar com isso. Ele não viu como convencer Taiwan de que a natureza da amizade deles não mudaria assim que ele saísse do circuito do tempo. Seria uma mentira óbvia. Claro, Zurian não considerou essa mudança uma coisa ruim, mas para explicar por que ele se sentia assim, ele teria que. Ponto. Por que não? Se ele era realmente honesto consigo mesmo, ele sempre quis fazer isso. Ele simplesmente não teve coragem de seguir em frente. Eu tive uma queda por você uma vez, ele disse a ela. É? Ela exclamou, sacudindo de surpresa e largando a boneca prática. Ele caiu no chão, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. Por um momento, pelo menos. Como assim, você tinha uma queda por mim? Quando? Com? Você se lembra daquela vez em que te convidei para sair? Ele perguntou a ela. O quê? Estamos falando sobre esse tempo, ela se atrapalhou. Zurian assentiu de qualquer maneira. Ele apenas a convidara para um encontro uma vez no tempo em que se conheciam, então ela não podia estar pensando em mais nada. Mas, não foi quando eu ri de você? Zurian lançou-lhe um olhar sofredor. Sim, ele confirmou. Sim, ele é. Não era uma piada, Taiwan. Eu estava falando sério sobre isso. Há hectares. Ela riu nervosamente. Uau, isso é realmente alguma coisa. Ela enterrou o rosto nas mãos por um momento. Deuses lá em cima, às vezes sou tão estúpido, ela murmurou em suas mãos. Então ela deu um soco no ombro dele. Ei! Ele protestou em leve indignação. Ele normalmente ficaria mais preocupado com a súbita violência física, mas foi Taiwan. Ele esperava esse tipo de coisa dela. Que diabos? E você também é estúpido? Ela disse a ele. Por que diabos você simplesmente me aceitaria rindo de você assim se estivesse falando sério? Bem, o que diabos eu deveria fazer? Zurian protestou. Diga-me que eu estava errado. Convide-me para sair de novo. Fique com raiva antes de ir embora. Taiwan gritou. Qualquer coisa.
Não basta fingir que estava tudo bem e recuar com o rabo entre as pernas como um filhote de cachorro ferido. Quero dizer, continuei brincando sobre isso muito tempo depois e você ainda não disse nada. Pelo menos se eu soubesse que não estaria esfregando sal em suas feridas assim. Não importa, Zorian resmungou. No final, ainda tenho uma resposta para a minha pergunta. Você claramente não estava interessado em mim dessa maneira. Você achou a ideia ridícula, até. Oh, vamos lá. Ela choramingou. Isso não é justo. Eu não estava rindo porque a ideia de eu namorar você era tão ridícula. Eu estava rindo porque eu dei você um conselho pedindo-lhe para pedir as pessoas para fora e você seguiu pela imediatamente pedindo-me para fora. Apenas. Parecia-me que você estava fazendo uma piada. Em retrospecto, eu estava sendo idiota, mas... Você deveria ter dito alguma coisa, droga. Houve um silêncio longo e desconfortável, quando os dois se recusaram a se olhar e ficaram sentados em silêncio. Vamos sair para um encontro, declarou Tai-Ven de repente. Zorian lançou-lhe um olhar estranho. Mas eu acabei com você, ressaltou. Foi por isso que eu disse que tinha uma queda por você. Está tudo no passado para mim. Sim, eu imaginei, disse ela. Não importa. Ainda estamos tendo um encontro. Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Zorian perguntou, um sorriso divertido no rosto. Do que você está falando? Tai-Ven fungou com desdém. Foi você quem me convidou para um encontro. Só estou aceitando seu convite. Com um pouco de atraso. Zorian riu da lógica exclusivamente Tai-Ven. Um pouco de atraso, ela diz. Você realmente é alguma coisa, disse ele, balançando a cabeça. Bem. Faça do seu jeito. Bom, ela disse simplesmente, depois desviou o olhar, como se estivesse com vergonha de encontrar os olhos dele. Zorian sorriu. Ele estava dizendo a verdade, e ele realmente não tinha mais uma queda por ela. Qualquer sensação romântica que ele teve por ela desapareceu durante sua longa estadia no ciclo do tempo. Mas ele estaria mentindo se dissesse que não estava feliz com isso.